Pois é, está aqui nosso Edson Damasceno, anotando aquilo que nós precisamos discutir. Tem muita coisa aí, secretário, para a gente discutir, né? Você já cumprimentou o telespectador do Canal 10? Virar aqui, essa aqui é de virar, secretário. Vamos lá. O secretário de Planejamento se faz acompanhar pela Suelen Souza, né? Que é a nossa parenta e, inclusive, é secretária de Comunicação da Prefeitura. Tudo bem, Suelen? Você fica vermelha, não, você é jornalista experiente. Então tá bom. Secretário, como é que está o cascalho? Porque da última vez, quando o senhor esteve aqui, a coisa, eu espero que seja marrom, porque estava preta, né? A situação estava realmente preta. Vamos falar aqui primeiro, o que o senhor quer começar a falar? De iluminação pública, que a Prefeitura vai assumir, das dívidas que ficaram, CRP, educação, saúde, infraestrutura, asfalto, galeria. Por onde nós começamos aqui? Nós temos aí meia hora para conversar. Podemos começar a falar da iluminação pública. Iluminação pública. Isso. A partir do ano que vem, as prefeituras são obrigadas a assumir de vez iluminação pública. O que o senhor pode falar sobre isso e dar uma explicação para o internauta e o telespectador do Canal 10? Essa câmera aqui é do senhor. Veja bem, a ANEEL, através de uma resolução, está obrigando os municípios, a partir de janeiro de 2014, a assumir a iluminação pública. Isso não é um caso para Fernandópolis. Brasil. É um caso para o Brasil, mas para o estado de São Paulo, porque outros estados já tomaram essas providências aí, né? Mas Fernandópolis, nós estamos atrasados e muito atrasados, porque isso é uma coisa que vem de cima para baixo, o município vai ter que assumir. Nós precisamos mandar um projeto de lei para a Câmara, para que ela aprove, né? Porque vai ser criada a TIP, que é uma taxa de iluminação pública, que o modelo como a gente vai escolher, eu acho que ainda precisa ser bem analisado, se vai para a conta do contribuinte ou se vai para o carnê do IPTU, né? A gente precisa ver a parte legal disso, como é que funciona, mas é interessante que a população entenda isso, de que isso não é uma questão da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, mas sim atender uma lei que foi imposto de cima para baixo, assim como você falou, e que a gente vai ter que cumprir. É só isso. Então a gente tem que fazer essa lei ser aprovada no ano de 2013 para ela ter a validade de 2014, em função do princípio da anterioridade. Para deixar bem claro para o contribuinte, Edson, quando se fala em assumir, assume que jeito? Só a conta da despesa ou troca de lâmpadas, ampliação de rede elétrica, como é que funciona? Veja bem, se você assume a manutenção da rede, porque os novos condomínios ou os novos loteamentos, eles já tem, a lei já obriga que venha com isso aí. Então, o município hoje ele vai ficar com a parte de manutenção da rede existente. Alguns pontos escuros o município vai ter que colocar, porque são loteamentos antigos e que precisam ter. Então, a questão de novas redes eu nem vejo que vai ser muito alto para o município, mas a manutenção disso vai ser necessária. Agora, o município ele não tem uma estrutura para atendimento nessa área, não é? Mas a gente já está procurando saber o que outros municípios fizeram. Eu tive contato com o município de São Caetano do Sul, e na maioria dos municípios de São Paulo existem empresas especializadas nisso, né? Então o ideal seria abrir um processo licitatório e que essas empresas cuidassem disso, né? Porque eu acho que seria mais uma atribuição para o município. Você acaba criando um passivo trabalhista, criando uma estrutura dessa, e fica mais em conta você terceirizar esse serviço. Olha, cada dia mais, penso eu, posso até estar errado. A cada dia que passa vai ficando mais difícil para se administrar uma cidade. Prefeito, a prefeita, seus assessores. Vou fazer uma confidência para você. Agora de manhã, nós realizamos aqui com toda a nossa equipe, os convidados, a mesa redonda do futebol. E de repente surgiu a conversa a respeito de investimento das prefeituras na área do esporte. E eu fiz a seguinte colocação, posso até estar errado. Eu disse que 93%
no que arrecada a Prefeitura de Fernandópolis, tomei como exemplo Fernandópolis, mas do modo geral, né? 93% já está comprometido com saúde, com educação, com folha de pagamento de funcionário, e que sobra 3% dos 120 milhões que a Prefeitura tem para as contrapartidas, se quiser uma obra, para fazer obras na cidade. Olha, penso que deve existir uma mudança para o Brasil, porque do jeito que está difícil de mostrar, para quem quer que seja. Está muito difícil. Numa edição da revista Veja de maio, tem uma matéria sobre isso, do problema que os estados vão ter, né? Com essa questão de orçamento, o gasto com o pessoal está lá em cima. Fernandópolis não foge a essa regra, né? Esse número que você falou de 93% está próximo da realidade, porque Fernandópolis tem, hoje na saúde, tem um gasto de 25, 26, quando a lei permite que o mínimo é 15%, hoje a gente está com 26, 27. A educação, que o limite máximo é 25, nós estamos com 26. Então, ou seja, se você somar 25 mais 26, mais 54 de folha de pagamento, vai dar dentro desse número que você falou. Não é a situação de Fernandópolis. Os municípios não têm capacidade de investimento. Então, é preciso realmente rever isso lá em cima. Na hora de distribuir o bolo, que o governo federal ele vai e arrecada o bolo, aí depois ele distribui um pedaço para cada um. Eu acho que essas verbas elas teriam que vir carimbadas. Assistente social, 5%, saúde, 20%, educação, sai de 25%, vai a 30%, né? Investimentos, a verba tem que vir carimbada. Olha, do repasse que o governo federal faz, tem que ter tanto em investimento, de infraestrutura, entendeu? Porque ele cria obrigatoriedade em uma, duas áreas, as demais ficam órfãs. Você sabe por que às vezes não vem a verba carimbada assim, que seria extraordinário? Talvez eu esteja sendo muito maldoso, mas acredito que não. A verba não vem carimbada de cima para baixo, porque aí o deputado faz a emenda, certo? Certo. Ele faz a emenda. E aí o presidente, o governador, vai dar a emenda para o deputado para fazer política, para que ele tenha a sua reeleição. Então, fica aquele jogo do interesse de quem está lá no poder. Não se administra para o país, para o Estado, de maneira aberta, vendo realmente as necessidades. É difícil, muito difícil. Agora, isso aqui, Anderson, já vou dar um chute para vocês. Para vocês, da Prefeitura de Fernandópolis e para outras prefeituras do Estado de São Paulo. Se vocês não repassarem isso aqui para nós, os consumidores, não vai ter jeito não. Eu acho que é a única saída. Não, Vem no IPTU. No IPTU eu acho um pouco complicado você jogar isso, né? Porque depois qualquer aumento pode refletir muito, né, em cima do consumidor. Então a gente teria que criar algo, exemplo, seria média de consumo ou per capita, né? Você pega um montante e divide por, né? Porque eu acho que você tem que fazer uma justiça também, né? Com o menos favorecido. A lei diz que para os desiguais, tratamentos desigual. E é isso que a gente vai buscar nesse caso da iluminação pública. Mas a gente vai pegar alguns exemplos de cidades vizinhas, Votuporanga, Jales, Santa Fé já tem isso. Eu estou pegando São Caetano e da cidade de São Paulo, para a gente juntar tudo isso e fazer uma lei que se encaixe dentro de Fernandópolis, né? Dentro das classes que a gente tem aqui. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho a respeito do refis. Tem refis aí? CRP, dívida atrasada, como é que estão essas coisas aí? Você dá para falar quase meia hora. Vamos falar sobre a dívida, não vamos mais falar sobre o montante da dívida, até porque em 5 meses essa administração conseguiu trazer esse montante da dívida de 32 milhões para 16 milhões. Ou seja, conseguimos alongar 12 milhões dessa dívida com o Instituto de Previdência e 4 milhões de uma folha de pagamento que veio do ano de 2012, que também está liquidada. Então,
Daquele montante de 32, 16. Então a gente tem um estoque de dívida de 16 milhões ainda que a gente vai administrar da melhor maneira possível, sem deixar o município parar. O município não pode parar, né? Eu protocolei ontem no Ministério Público, no Tribunal de Contas e na Câmara Municipal de Fernandópolis a situação da dívida do município de Fernandópolis em 31/12. Então, e disso a gente tem algumas consequências para o município? Tem, né? Nós vamos ter, se você não tivesse essa dívida dentro de uma normalidade, só para você ter uma noção, a gente teria 4 milhões hoje em sobras no caixa para aplicar investimento. Porque essa folha, ela está dentro da nossa despesa para 2013. Você tem 14 folhas. Tenho 14 folhas. Isso gerou um problema sério, ou seja, no aumento que foi dado para o funcionalismo, data base no mês de abril, foi dado um aumento da reposição da inflação passada. Isso nos jogou de 48 para 52,65 de gasto com pessoal, quando permitido é 51,30, né? Que é o limite prudencial, ou seja, o sinal amarelo. Então nós já passamos o sinal amarelo, estamos entrando no sinal vermelho. Mas isso a gente espera que eu fiz até uma solicitação do Tribunal de Contas para que eles desconsiderem essa folha que veio de 2012 para 2013, para não comprometer os nossos gastos com o pessoal. Só que aí, em contrapartida, você vem e recebe uma notícia de que a prefeitura teria que assumir a questão de saúde que está hoje na mão de uma OS. Ou seja, se você trouxer esse pessoal para dentro da folha da prefeitura, ela vai explodir. Até porque também vai aqui, me permitam, né? Vai uma crítica aqui às decisões que às vezes aparecem, os pedidos do MP e as decisões da Justiça. Eu acho que é muito prudente para que uma autoridade, antes de tomar uma decisão, ela peça informações. Penso isso, como uma pessoa da área do direito. Porque nessa colocação que você faz, se essa empresa sair, que dá assistência, dá o seu trabalho na área da saúde, é aquilo que você acaba de colocar. Você não pode estourar o limite com o funcionalismo, mesmo tendo dado uma saneada já. Como é que vocês vão conseguir resolver isso aí? Sério, nós íamos entrar, eu tinha o assunto de saúde para falar isso com você, mas já estamos entrando nisso aí. Então, o jurídico vai fazer um estudo para ver se cabe algum recurso em cima desse prazo, porque ele determinou que em 60 dias abre-se um concurso e em 180 dias extingue-se o contrato com a empresa. Nós estamos analisando isso, de que forma vai ser feito, né? Mas a gente já fez um esforço nessa área aí, que foi sentar com os municípios que fazem parte do consórcio, do CISARF, e o CISARF estaria assumindo o SAMU. Seria já é uma coisa, um ganho em qualidade e um ganho em economia para o município, né? Porque o gerenciamento do SAMU vai trazer uma economia para o município, com certeza, né? E vamos ver a possibilidade de tomar outras posições com relação a essa outra parte que não o SAMU. Se legalmente é possível trazer para dentro do CISARF, né? Se bem que o CISARF ele é composto por 13 municípios, Fernandópolis é a sede, tem a presidência está com a prefeita Ana Binho. Então tudo isso precisa ser discutido, mas eu entendo que alguma coisa daqui para frente a gente vai ter que pensar nisso, e rápido, né? É rápido. Mas tem prefeitura que também, tem mesmo que não participa com a sua quota parte também, como é que fica? Porque já tem vários casos assim, né? Tem, porque o que acontece? Os pequenos municípios também têm as dificuldades dele, né? O município de Fernandópolis estaria assumindo 60% do gasto e os 40% seria dividido entre os demais municípios. Mas ainda falando sobre a dívida, eu queria te falar sobre... Hoje nós tivemos uma notícia muito boa, que é com relação ao CRP, que da primeira vez que eu estive aqui, falei que o CRP estava inibindo o município de firmar convênios, esse tipo de coisa. Hoje, nós recebemos já o certificado
né? O Ministério da Previdência disparou para o município de que está aprovado o nosso CRP. Passa a receber dinheiro. Não só passa, não é questão de receber dinheiro, porque os repasses normais eles são feitos, mas convênios, que até então a gente não podia firmar um convênio. Hoje a gente já pode firmar um convênio, né? Eu, por exemplo, depois a gente vai entrar mais especificamente no assunto, mas eu ainda queria falar da importância desse CRP para o município, né? Ou seja, é a mesma coisa de você puxar o CPF de uma pessoa física e ver que ele está no Serasa. Então o município estava nessa circunstância. Quando você ia até um deputado pedir uma emenda, ele já estava com o não pronto. Falou, mas vocês estão com problema no CRP. O CRP é, em outros termos, né, o atestado ou a certidão de bom pagador. É isso? É isso aí, de bom pagador. De bom pagador. O que não estava aí, né? E nós recuperamos esse certificado para Fernandópolis. Eu fico contente porque nós trabalhamos 5 meses em cima disso. As dificuldades foram muitas, né? Mas a gente conseguiu vencer essa batalha. Eu estou feliz hoje por esse resultado aí. A cidade deve ficar feliz, né? Porque o convênio sempre é muito bom. Gostaria que você falasse um pouquinho de Refis. Veja bem, nós mandamos um projeto para a Câmara ontem. O município hoje tem um estoque de dívida ativa perto de 40 milhões. Muito dinheiro? É um dinheiro considerável. Mas ao longo do tempo, essa dívida ela veio se acumulando, aí você recupera um pouco, entra mais do que você recupera e vai. Inclusive o Tribunal de Contas, nós fomos notificados de que o tribunal esse ano deve pegar firme nessa questão da dívida ativa, porque ele não vai permitir que o município não recupere o valor igual ou um pouco maior daquilo que entrou no estoque de dívida. Ou seja, as dívidas que entraram de 2012 para 2013, em 2013 você tem que ter um recebimento maior, para o índice não ir subindo. Tá? Mas isso não é uma questão específica de Fernandópolis. No estado está assim, mas nós temos que tratar Fernandópolis para Fernandópolis. Né? Então nós mandando um projeto. Eu não posso aqui falar sobre o que está dentro do projeto, porque de repente acontece alguma emenda lá, e aí, né? Mas tão logo eles aprovem aí, porque a última sessão é na terça-feira desse mês, depois ele entra em recesso, e no nosso planejamento é criar um refis para que a pessoa já a partir de julho passe a pagar essa negociação até dezembro. Vai ser um refis diferente do que aconteceu em Fernandópolis até hoje. Ou seja, vai ser um refis parcelado. Olha, veja bem, eu fico às vezes até indignado, confesso a você, porque, falar a verdade, não causa nada de ruim para quem quer que seja. Ao invés do cara ficar no boteco, comendo espetinho, veja bem, quem quiser, alguém da sociedade, da população, eu já dizia isso, sempre disse isso, usando mídia, porque nós não podemos nos preocupar de ter que fazer a coisa como é verdadeira. Ao invés do cara ficar no boteco comendo espetinho até 8 ou 9 horas da noite, tomando cerveja, né, jogando baralho, essas coisas aí, seria melhor economizar esse dinheiro e pagar os seus impostos, pagar as suas contas, até porque nós cobramos, todos nós, todo ser humano cobra muito de quem está no poder, educação, saúde, segurança. Qual é a contribuição do cidadão? Qual é a contribuição do cidadão no sentido de poder cobrar? Pagar o que deve. E tem muita gente, lógico, até gostaria que você nem falasse sobre isso, tem muita gente que deve IPTU e tem um monte de casa aí na cidade, né, gente? O aluguel está recebendo, não está, companheiro? Então, paga o imposto para poder olhar de frente a frente assim, porque, para mim, vocês me perdoem, eu que já fui vereador, cheguei até vice-prefeito, nunca quis ser prefeito, nem quero isso na minha frente. É uma loucura administrar uma cidade. Não é uma loucura? Você dorme bem? Não, mas E os outros que passaram por lá também? Não, são desafios e que a gente tem que encarar, né? Assim como você enfrentou um desafio de montar um canal de televisão, a gente aceita desafios. Se eu puder contribuir para a minha cidade, no sentido de colocar ela nos trilhos novamente, eu vou fazer, né? Mas com relação à questão do refis, eu acho que vai ser uma oportunidade, e eu quero que isso pedir para a população
que haja uma adesão nesse refis, porque o município está precisando disso nesse momento, né? E depois eu gostaria de voltar aqui e agradecer e dizer onde esses recursos serão aplicados, porque a cidade está precisando de muita coisa. A gente tem feito algum trabalho aí junto ao governo, né? E de repente vem algumas coisas para Fernandópolis, tudo que vem em matéria de convênio tem contrapartida. E a gente precisa criar essa condição, né? Deixa eu te falar uma coisa, que a gente se conhece bem, que nós somos amigos do tempo de Vasquinho contra Palmeirinha da Brasilândia, né? O Dourado. É, o Dourado, é. Gente amigo. Você falou em desafio, né? O meu eu acho que eu errei, viu? Não voltaria a fazer, não. Edson, fala para mim um pouco da educação do município. Fernandópolis, em matéria de educação, está muito bem, porque ao longo dos tempos, né, porque a gente não pode acreditar o que a educação tem hoje a um ou a outro prefeito. Tá? É um histórico, a educação não se faz do dia para a noite. Assim como o meio ambiente em Fernandópolis não foi feito por uma pessoa só. Tá? Então a educação ela veio desde o tempo de Leonildo Alvise, Milton Leão, Nilton Camargo, ela vem num crescendo. Farinazzo, que foi professor. Então o que acontece? Hoje a gente está colhendo fruto daquilo que foi. Agora, a nossa responsabilidade é grande porque nós temos que manter e melhorar. Porque a sociedade está pedindo essa melhora, né? E nós temos que estar antenados, né? Mas a nossa educação está bem. Nós temos alguns problemas em algumas escolas que não foi, mas a gente já está providenciando isso. A prefeita, nesse final de semana e semana que vem, ela já escolheu 2 áreas e já está oferecendo para a Secretaria de Educação para ser instalado nas 2 escolas em Fernandópolis, né? Então a demanda existe, né, para isso, e a gente vai procurar atender essa demanda e melhorar cada vez mais a educação. Mas ela vai bem. Ela vai bem. Vai bem, né? Eu deixei para o final do programa para fazer uma pergunta para o Edson. Nós recebemos a release aqui de vocês, lá na prefeitura, de que galerias já começaram a ser mudadas. Por exemplo, da Coab Antônio Brandini, que aquilo estava, vou usar um termo que merece ser colocado, aquilo era um despautério, aquilo que tinha lá. Aquilo inibia a cidade de se juntar ali, né? E já houve troca de, mesmo com todas as prefeituras desse Brasil com pouco dinheiro, e vocês não é exceção, né? Aquela galeria foi trocada, são 55 tubos lá com tubos, né? Para falar, tubos de concreto que foram colocados. Você vê que o velhinho aqui ainda está com a cabeça mais ou menos boa, né? 55, né? Então veja bem, asfalto, Edson, agora que a prefeitura está começando a se ajeitar, fala de infraestrutura para o telespectador do Canal 10, para o internauta nosso aqui, o que pode acontecer até o final do ano? Fernandópolis teve, durante a história dele, os loteamentos eles foram acontecendo e alguns cuidados não foram tomados, né? Aí o que acontece? Hoje a cidade chegou, aqueles bairros antigos, eu vou citar aqui Araguaia, Uirapuru, Ipanema, esses bairros mais longínquos aí, eles foram. Quando você recebe uma verba para fazer asfalto, a galeria fica mais cara que o asfalto agora. Entendeu? Então, a preferência dos gestores era de fazer o asfalto onde não necessitava de galeria. Só que agora o município chegou, não tem como não fazer, porque só falta aqueles locais onde tem galeria. Então nós fizemos um projeto, foi protocolado na Caixa Econômica Federal há uns 15 dias atrás, um montante de 18 milhões de reais para equacionar, para zerar essa questão de asfalto nesses bairros, né, que tem essa necessidade. Eu acho que
o montante, de repente chegar lá o Ministério entender que tem que mandar 5 milhões para Fernandópolis esse ano, né? A gente vai fazer 5 milhões, a hora que ano que vem mandar mais 5, a gente vai fazer mais 5, e é assim que a gente... Eu estou falando isso direto com o Ministério, mas as emendas para deputados, elas já foram solicitadas e continuarão sendo, né? Ou seja, o objetivo dessa administração é zerar essa questão de infraestrutura em Fernandópolis, porque os novos loteamentos, eles já têm a obrigatoriedade de vir com infraestrutura pronta. Por lei da Câmara. Por lei, né? Então, você se lembra quem fez essa lei na Câmara? Você está lembrado? Não me recordo. Essa lei foi feita pelo Lorival Vieira Lopes. Muito bem, né? Foi ele. Ela foi muito boa porque ela veio de encontro com a necessidade. Agora, eu gostaria de lembrando do Ipanema aqui, que a gente está falando em infraestrutura, o administrador ele tem que ter uma preocupação com essas coisas, sabe? Porque daqui uns 90 dias, mais ou menos, deve inaugurar, vai ser entregue 577 casas para uma população de aproximadamente 2.000 pessoas. Lá no São Fernando? No São Francisco. São Francisco, é. Não tomaram cuidado de levar saúde e educação para lá. Nós falamos isso aqui no Canal 10. Lá não tem escola, não tem saúde, não tem um lugar para a polícia, que é um bairro afastadíssimo, né? Então agora chegou o momento. Então agora a gente vai ver as consequências de uma ação que foi tomada lá atrás. Se você me permite, aquele bairro está tão sem infraestrutura, porque aqui no Canal 10 o couro come mesmo. Se tiver que falar, vai falar desse, vai falar daquele, elogiar esse, elogiar aquele. Foi tão feito a toque de caixa aquilo lá, tão a toque de caixa, num período pré-eleitoral, foi feito, de que toda semana a Sueli manda uma relação aqui de gente que desistiu de ir lá. Não é assim? Que são suplentes, dada a falta de infraestrutura lá. Essa é uma preocupação que a gente tem, né? Outro fato que se associa a isso que você está falando é o caso do velório municipal. A gente está tendo um problema, pegamos o velório, uma obra inacabada, interrompida e sem recurso para fazer, né? A gente está conseguindo, eu acredito que dentro de 20 ou 30 dias o velório, parcialmente ele estará solucionado, né? E depois a prefeitura vai assumir a outra parte e aí a gente vai fazer num período mais curto para atender. E essa questão de velório e cemitério em Fernandópolis é um assunto que a gente vai ter que começar a pensar nisso. Porque nós já exauriu todas as áreas de cemitério, já não tem como, nós estamos entrando em colapso, né? Mas eu acho que brevemente a gente está fazendo um estudo para resolver essa questão de sepultamento, porque senão a gente vai ter que baixar um decreto. Né? Não pode morrer, né? Não pode morrer. Enquanto o Dorico queria que morresse gente lá na novela, para inaugurar o cemitério, você está torcendo para não morrer, né? A coisa é brava. Edson, nós estamos em cima do horário. Eu vou fazer um convite para você. Eu gostaria de fazer um programa especial aqui no Canal 10, de 1 hora, para ser apresentado no sábado, depois da mesa redonda. Até porque, vou até te pedir para não entrar em detalhes, mas o apresentador aqui sabe disso e nós vamos conversar nesse programa de 1 hora sobre uma situação. Fala-se muito que as exposições anteriores, a prefeitura não gastou dinheiro. Eu tive uma informação, você não vai falar no programa de hoje porque não dá tempo, de que nos últimos 3 anos a prefeitura de Fernandópolis investiu mais de R$1 milhão nas festas de exposição de Fernandópolis. Mas eu gostaria até que você nem dissesse sim nem não, para que a gente possa deixar isso para você, internauta, e para você, telespectador, de sobreaviso. Você aceita fazer um programa de 1 hora para falar da situação da prefeitura e falar de outras coisas? Com certeza. É? Com certeza. Podemos falar nesse assunto do futuro? Podemos, sem nenhum problema. Essa administração é transparente, João. Então, muito obrigado. Eu gostaria então que você aproveitasse 2 minutinhos que você tem aí de prazo. Você viu como é que o tempo corre? Corre. Meia hora.
Gostaria que você falasse mais alguma coisa para encerrar a sua participação no programa de hoje. Mas é bom que o cidadão telespectador tenha conhecimento disso e de outras coisas. Eu acho que a lei da transparência, ela está aí, o cidadão tem que fazer valer esse direito dele. Perguntar, ver o que está acontecendo. Eu queria fazer aqui um apelo para o cidadão que por acaso esteja inadimplente com a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, que é um cidadão que a gente respeita da mesma forma, né? Que ele venha junto à Prefeitura, nós vamos criar todas as condições para que aquela pessoa quite esse débito com a Prefeitura e que fique tranquilo com ele mesmo, entendeu? Com relação a tudo que ele puder solicitar da Prefeitura. É só isso, eu queria agradecer, viu, Vânia, e me colocar à disposição do Canal 10, quantas vezes forem necessárias. Pois nós vamos arrumar um horário para fazer um programa especial sobre isso, porque eu estou curioso, né? Estou curioso para saber se é verdade isso aí mesmo. Até vou te perguntar, vou querer a informação depois aqui, a hora que está encerrando o programa, para que eu venha preparado, inclusive, para isso. Olha, muito obrigado. Um abraço, bom trabalho lá, porque aqui não é uma loucura. Um abraço, e o Palmeiras está indo bem. Rapaz, eu não sei não, viu? Se não subir da segunda divisão também, vai subir onde? Eu estou fazendo isso porque eu sou santista e a coisa está indo para esse lado, né? Eu preciso fazer um curso com você. Nós vamos emprestar aquele motorista e o ônibus para você lá, né? Porque, será que é a vaga do Palmeiras é do Santos? Espero que seja. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex Damasceno, que é o secretário de Planejamento da Prefeitura, esteve aqui com a Sueli, né, falando um pouco. E nós vamos fazer um programa. Nós vamos fazer um programa assim, de 1 hora para poder. Eu quero saber se é verdade. Gastaram mais de 3 milhões e meio nos últimos 3 anos da Prefeitura, né, porque o pessoal fala muita coisa. Você gosta de carnaval? Só para encerrar o programa, para descontrair de vez. Você gosta de carnaval? Gosta, né? Eu adoro. Melhor carnaval que tem no Brasil é o carnaval de Olinda, sabia? Sabia ou não? Sei. Tem cada bonecão lá, coisa maravilhosa. Um abraço a você, muito obrigado. E até amanhã, ao meio-dia, com a nossa mesa redonda. Um abraço.